verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho de São João. Nós vamos fazer uma leitura, inicialmente só de um versículo. Eu pedi para o Senhor, o dia que o apóstolo me convidou para estar ministrando aqui, eu pedi para o Senhor uma palavra. E eu ainda não tinha palavra. Quando eu estava vindo de Campos do Jordão para Taubaté, a minha filha me ligou e falou: pai, eu estou fazendo cartaz aqui da festa de tabernáculos da nossa igreja, mas eu não tenho noção de como que vai ser, eu não estou entendendo bem como que vai ser. Daí eu falei para ela: filha, é fácil. Tabernáculo lembra de deserto. Tabernáculo lembra do tempo de dificuldade das pessoas. Passaram lá naquele deserto 40 anos. Eu vou te mandar uma imagem de umas tendas no deserto, e você faz o seguinte: lembra do tempo que você teve na África, e pensa tudo que você, de dificuldade que você passou ali, o que Deus fez por você, as bênçãos que o Senhor te deu, os livramentos que Ele te deu, e daí você pode criar aí o cartaz da festa. E ali o Senhor começou, de Campos do Jordão até Taubaté, começou a falar comigo. Começou a ministrar para mim aquele dia o que eu iria preparar de mensagem. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 1. Nós vamos ler só um versículo. É o versículo 14, que diz assim: todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Eu queria ler de novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No original, essa palavra aqui, a palavra habitou está escrito tabernaculou. No original, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Queridos, algumas vezes, quando a gente fala de festas bíblicas, vem algumas pessoas e me perguntam: pastor, por que nós devemos celebrar as festas bíblicas? Como, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Ela não é exclusiva para o povo judeu? Ou então eles perguntam: essa festa não faz parte da lei e nós não estamos vivendo na época da graça? E daí eu digo para as pessoas o seguinte: olha, primeiro a gente tem que esclarecer algumas coisas. A primeira delas que eu coloquei aqui é que a igreja, ela é parte integrante do povo de Israel, em primeiro lugar. A igreja é parte integrante do povo de Israel, pois nós fomos enxertados na videira verdadeira. Isso que são eles. Isso está escrito no livro de Romanos. Se nós pegarmos o livro de Romanos, no capítulo 11, e nós vamos ler um trechinho lá, Romanos 11, ele nos explica isso. Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quem está falando aqui é Paulo. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como instou perante Deus contra Israel: Senhor, mataram
os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Somos eu e você, somos nós. Mas é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aqui ele está dizendo que nós fazemos parte do povo escolhido de Deus, através dele, através de Jesus. Então, a primeira coisa é que isso foi escrito para o povo de Deus, não só para os israelitas. E nós fazemos parte dessa mesma aliança, dessa mesma herança que eles têm também. A igreja é parte integrante do povo de Israel. A segunda coisa, a igreja ela é participante das bênçãos prometidas a Israel. Consequentemente, nós devemos estar ao lado de Israel em todas as ocasiões. Não sei, espero que vocês concordem, mas nós temos que estar ao lado de Israel em todas as situações. E terceiro, para a gente finalizar sobre isso daqui, o próprio Jesus participou das festas. O próprio Jesus. Ele participava da festa da Páscoa, participava da festa dos tabernáculos. Uma das passagens que Jesus está na festa dos tabernáculos é aquela que no último dia da festa ele chega lá e fala, ele grita, ele dá um brado lá, ele fala, olha, quem tem sede, vem até mim e beba. Se você olhar o contexto, ele está dentro da festa dos tabernáculos, participando de um momento no final da festa, quando o sumo sacerdote trazia lá, se não me engano, do poço de Siloé, um jarro de água e despejava, pedindo para Deus, porque isso era no 8º dia, se não me engano, que eles pedem para Deus chuva. Cada dia da festa dos tabernáculos tem uma função. E no 8º dia, eles pediam chuva para Deus, para que eles pudessem ter colheitas abundantes no ano seguinte. E quando ele traz aquele jarro lá e ele faz uma libação ao Senhor, pedindo para o Senhor que traga chuva, Jesus fala assim, aquele que tem sede, venha, porque de mim fluirão rios de água viva, e continua a passagem ali. Jesus, ele cumpria as festas, ele ia nas festas, porque lá no livro de Levítico está escrito que as festas são eternas, são fixas. Todos nós, enquanto estivermos na terra, temos que participar. Agora, o que eu queria falar um pouco hoje é sobre o significado da festa. A festa dos tabernáculos, ela é para o povo judeu, ela é para o povo cristão, só que para cada um ela tem um significado diferente. Aí sim eu concordo com vocês, nós não podemos fazer o mesmo ter para nós o mesmo significado que tem, não é o mesmo significado que tem para Israel. Então, por exemplo, para Israel, qual é o significado das festas dos tabernáculos para os judeus? Para o povo judeu, o povo escolhido de Deus, a festa dos tabernáculos ela serve para lembrá-los como seus antepassados viveram em tendas durante 40 anos no deserto. E como que Deus cuidou deles ali. Então serve para isso daí, serve como um memorial para eles lembrarem, porque senão, se Deus não colocasse para nós alguns memoriais, para nós lembrarmos, trazermos à lembrança as coisas, a gente acaba se desviando completamente da palavra do Senhor, porque a gente começa a caminhar daí por coisas do nosso próprio entendimento. Então, por isso que todo ano Deus faz um ciclo das festas, que começa primeiro com a Páscoa, depois vem com Pentecostes, e finaliza o ciclo anual com tabernáculos. Porque cada uma dessas festas nos ensinam princípios bíblicos que nós precisamos guardar vivo dentro de nós. Nos ensinam coisas que nós precisamos guardar dentro de nós. Então o povo judeu, para eles é importante eles lembrarem das festas, lembrarem do tabernáculo, para eles saberem, olha, os nossos antepassados saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto por causa da teimosia deles, pelo coração duro, pela dura cerviz, mas eles passaram morando em tendas, em barracas. Aí vem a palavra
tabernáculo quer dizer a palavra sucote, que, se não me engano, se pronuncia sucá. E essa palavra, ela tem a ver com tendas, literalmente, ela diz tenda ou barraca. Então, eles lembram daquele tempo da barraca, que eles moravam em barracas, em residências provisórias, em residências desmontáveis. Esse é o significado para eles. E qual é o significado para nós que somos povo de Deus também, mas que não somos judeus? O significado da festa do tabernáculo para nós cristãos, o significado da festa dos tabernáculos é o que eu acabei de ler para vocês aqui. É Deus habitando no nosso meio. O significado para nós, por isso que eu comecei com esse versículo. Porque aqui nesse versículo diz para nós que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esteve aqui na terra como homem, se despojou de toda a sua divindade e se transformou homem como nós para poder se comunicar conosco e principalmente para poder pagar os nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e não adiantava ficar todo ano fazendo sacrifício de animais. Veio Jesus e fez o sacrifício por uma vez só. Ele veio e habitou entre nós para nos resgatar de volta para o Pai. Então esse é o principal que eu vejo assim, ponto. O principal significado é que Jesus, Ele veio e habitou entre nós. Agora, pastor, e a parte prática? Qual é o significado prático disso para a minha vida? Onde que eu posso colocar em prática na minha vida a festa dos tabernáculos? Eu sei que Jesus habitou entre nós, que Jesus está entre nós. Jesus está aqui. Quem quer que Jesus está aqui nesse momento? A palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, nós estamos aqui em centenas de pessoas, ali estará. Então, Ele habitou entre nós, não, Ele habita entre nós, Ele está entre nós, Ele está entre eu, entre você, do nosso lado. Mas também do lado prático, quando a minha filha perguntou para mim: pai, como que eu faço a festa dos tabernáculos, o cartaz? Eu falei: olha, o que representa deserto? Deserto representa um lugar onde você passa por um tempo de provação. Alguém concorda comigo? Que deserto é um lugar de provação? Deserto é um lugar inóspito, um lugar onde você tem temperaturas altíssimas de dia e tem temperaturas baixíssimas à noite. É um lugar onde você passa por muitas provações, por muitas dificuldades, você não tem o que comer, porque no deserto não produz nada. Você não tem o que beber, porque no deserto não tem água. Mas Deus, quando Ele permitiu o povo dele passar 40 anos no deserto, para poder ensiná-los. Deus já havia tirado o povo dele do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro dele. Vamos trazer para a nossa vida. Deus já te resgatou do Egito, aqui da terra do pecado. Já me resgatou. Ele já nos resgatou do pecado, mas o pecado continua dentro de nós. Então, muitas vezes, Deus precisa nos levar também para um deserto, para a gente passar um período no deserto ali de ensinamento, de aprendizado, para sair daquela situação e mudar. E quando Deus permitiu aquele povo ficar 40 anos lá, a primeira coisa que Ele fez, no dia que Ele tirou eles do Egito e colocou eles no deserto, durante o dia todo, imagine, eram 600 mil pessoas, 600 mil homens, a Bíblia diz. O recenseamento se fazia só de homens aptos para a guerra.
Vamos dizer que fosse um casal e 3 filhos, pelo menos esse padrão de hoje, padrão da atualidade, mas não daquela época. Naquela época eram muitos mais filhos. Mas se for 5 pessoas por homem, então seriam 3 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de pessoas no deserto. 3 milhões de pessoas. E aqueles 3 milhões de pessoas estavam acampados ali, e quando eles acampavam, a nuvem do Senhor cobria todos eles. O deserto todinho, aquela temperatura altíssima de dia, todo mundo se escondendo do sol, desesperado, eles estavam ali na sombra e água fresca. Quando chegava a noite, todas as pessoas passando frio, porque do deserto, por não ter nuvem, a temperatura sobe, perde rapidamente. Quando chega no meio da noite, já está muito frio. Quando chegava a noite, o Senhor colocava a coluna de fogo para aquecê-los e para iluminá-los. Quando eles tinham sede, porque eles tinham sede, eles precisavam beber água, o Senhor mandava que Moisés batesse na rocha, tocasse na rocha, e saía água da rocha para saciar a sede deles. Quando eles estavam com fome, e não passavam fome, porque todo dia de manhã, quando eles acordavam, o maná estava lá. Era só colher para aquele dia, não podia colher para 2 dias, a não ser no sábado, na sexta. Eles colhiam e tinham alimento todo dia. E quando eles murmuraram contra Deus que eles não comiam carne, Deus mandou as cordonizes. Deus cuidou deles. A roupa não estragou, o sapato não estragou. 40 anos no deserto, Deus cuidou deles. E se você falar para mim, pastor, o que eu posso tirar para a minha vida disso aí? A primeira coisa, o cuidado de Deus com a tua vida. Deus pode te levar para uma prova. Deus pode te conduzir para uma prova. Queridos, todos nós passamos por provas. Eu já passei, minha família já passou. Nesse momento a família toda da minha esposa, e eu também faço parte, estamos passando. Temos um cunhado, irmão da pastora, que na sexta-feira saiu da UTI, ficou 1 mês na UTI. 1 mês na UTI, com todos os instrumentos ligados nele lá, com todo entubado, com tudo. A pastora toda quarta-feira ia lá orar por ele. Quando foi um dia, 3 semanas atrás, ela estava com uma viagem marcada para Curitiba, participar de um congresso de mulheres. Antes dela sair, o médico, 2 dias antes, o médico falou: olha, eu dou mais 24, no máximo 48 horas de vida para ele. Isso já faz 3 semanas. E na sexta-feira ele saiu da UTI. Deus permite você passar por prova, permite a gente passar por prova, mas Deus, Ele não permite você passar por prova sofrendo. Você pode passar com dificuldade, você pode passar aperto, mas Deus não permite você passar fome. Deus não permite você ser humilhado. Deus não permite você passar desespero, porque o Senhor cuida de você, cuida de mim, como cuidou daquele povo 40 anos. Deus cuida de nós. Talvez você tenha alguém aqui que esteja hoje passando uma prova na área financeira. Eu quero te dizer que o Senhor está cuidando da tua vida financeira. Você não vai ser humilhado, não. Você pode passar apuro, dificuldade, pode passar aperto, mas não vai passar vergonha. O Senhor vai cuidar de você. Ele cuida de você. Isso a gente aprende a fazer no tabernáculo. É momento de você agradecer a Deus, falar: Senhor, obrigado, estou passando por essa prova, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuidou do teu povo lá no deserto, o Senhor cuida de mim também. Eu sei que estou passando uma dificuldade no meu casamento, por exemplo, a pessoa pode estar passando, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida do meu casamento. Senhor, eu estou passando por um problema com os meus filhos, com o meu filho, a minha filha, mas Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor vai cuidar da minha filha, vai cuidar da minha família.
Deus cuida de você. Deus cuida de mim, cuida de você, querido. A outra coisa que a gente pode aprender, eu tirei somente duas, só coloquei duas coisas aqui. O outro é a respeito da cidadania. Eu queria que você guardasse bem no teu coração, que na festa dos tabernáculos você aprende uma coisa. Eu e você aprendemos uma coisa. Nós não somos cidadãos deste mundo. Você não é cidadão deste mundo. Você é cidadão dos céus. Você está passando por aqui. Mas você não é daqui. Quando aquele povo via aquelas barracas sendo montada, desmontada a cada momento, porque quando a nuvem do Senhor parava, o povo parava, e ali eles acampavam. Eles podiam ficar um dia, podia ficar um mês, um ano. O dia que a nuvem levantava e saía, se movia, eles moviam atrás. Aquele povo aprendeu a se mover na nuvem de Deus. Nós precisamos aprender a nos mover na nuvem de Deus. Mas aquele movimento deles de uma hora estarem aqui, outra hora estarem ali, um movimento de nômade, de estar cada hora num lugar, não era bem um nômade, porque o nômade vai a vários lugares por si só, mas eles iam na direção da nuvem. Deus estava mostrando para eles, esse não é o teu lugar, você está aqui hoje, mas não é aqui. Hoje você está ali, mas você não está no teu lugar ainda, o teu lugar é a terra prometida. E a palavra que eu tenho para você é que o teu lugar é a terra prometida que o Senhor tem, a Jerusalém celeste. Lá é o teu lugar, lá é o meu lugar, lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. E a gente aprende isso com o tabernáculo. Porque aquelas barracas móveis, elas nos ensinaram isso. Não importa onde eu estou hoje. O importante é que eu esteja debaixo da direção do Senhor. O importante é que você esteja seguindo sempre debaixo da direção do Senhor. E que você nunca se esqueça que você não é cidadão desse mundo. Você vive aqui. E eu acho interessante os judeus isso aí, porque os judeus entendem tanto isso daí, que os judeus foram espalhados pelo mundo todo, nos anos 70. Foram espalhados por todo o mundo. Eles voltaram para cá, agora só para o lugar deles, para a terra prometida, uma parte deles, somente em 1950 ou 45, acho que foi 45, há 60, 70 anos atrás, só 70 anos atrás que eles foram para lá. Mas eles estejam onde tiver, eles moram no Brasil, eles falam, eu tenho carteira de nacionalidade brasileira, mas eu sou judeu. O outro mora na Alemanha, fala, eu sou nascido na Alemanha, mas eu sou judeu. Eu sou nascido na Rússia, mas eu sou judeu. Eles sabem que a pátria deles é Jerusalém, é Israel. Eu e você precisamos aprender que a nossa pátria é Jerusalém celeste, é o céu. Porque quando nós entendermos isso daí não vai ficar difícil para a gente, porque a gente vai conseguir seguir a Constituição do céu. A gente não vai mais seguir somente a Constituição do mundo, do país que nós estamos, mas nós vamos seguir a Constituição do céu. Porque nós vamos entender que o Senhor tem algo para nós, lá nos céus. E para encerrar, eu não sei o que você está passando nesse momento. Queria te convidar a te colocar de pé um pouquinho, para fazer uma oração com você. Não sei se você tem passado por alguma coisa, ou se você passou por alguma dificuldade. Se você já passou por uma dificuldade, eu queria que, a hora que nós orássemos agora, que você agradecesse a Deus, porque Ele cuidou de você, no deserto que você passou. Porque Ele cuidou de você
o tempo que você esteve como nômade. Se você estiver passando por uma dificuldade, eu queria que você colocasse bem fundo no teu coração, que você vai vencer, porque o Senhor está cuidando de você nesse momento. Que você não entre em desespero, porque o Senhor está cuidando de você nesse momento, em qualquer área da tua vida. Que você possa entender que realmente o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele cuida de mim e de você. Ele nos abençoa, que o Senhor Deus, Yahvé, Ele cuida de mim e de você, e não permite que a gente seja envergonhado, seja derrotado, porque Ele cuida de nós. Amém? Fecha os teus olhos, quero fazer uma oração com você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque nós estamos na festa dos tabernáculos, e é tempo de lembrarmos, Senhor, o cuidado que o Senhor tem conosco. Como o Senhor cuidou do teu povo lá no Egito, o Senhor tem cuidado de mim, de cada um aqui, Senhor. Senhor, por maiores que sejam as dificuldades que a gente passe aqui, Senhor, sempre vamos saber, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Cuida na área financeira, cuida na área familiar, cuida, Senhor, de todas as áreas da nossa vida. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está abençoando as nossas vidas. Mas eu quero te agradecer também, Senhor, por todas as vezes que eu passei, que cada um aqui passou por uma dificuldade, passou por um deserto, passou por um momento, Senhor, de deserto, de luta, Senhor, mas o Senhor esteve ali, momento a momento, guardando, abençoando, protegendo essas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor, quando o Senhor esteve lá no hospital, Senhor, guardando cada filho teu aqui, Senhor, cada parente nosso aqui que nós oramos, Pai, e o Senhor cuidou, Senhor. Muito obrigado, Pai, por aquele momento de dificuldade financeira, aquele momento, Senhor, de desemprego, aquele momento, Senhor, de luta, que o Senhor esteve cuidando de nós ali, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que esquecemos, Senhor, a nossa verdadeira nacionalidade, Pai. Esquecemos, Senhor, que o verdadeiro, que nós temos um destino certo, e pelas vezes que nós não nos movemos pela Tua nuvem, que nós quisemos nos mover pelo nosso entendimento, ao invés de nos movermos pela Tua nuvem, nos movermos pela Tua direção, porque o Senhor nos deu a direção, mas nós não seguimos. O Senhor nos orientou, mas nós não obedecemos. Nós sofremos porque quisemos, porque o Senhor nos orientou, nos ajudou. Senhor, muito obrigado por cada aprendizado que tivemos. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui, cada pessoa que está passando ainda, Senhor, por alguma dificuldade. Abençoa e dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar.